Oi, tudo bom? Eu sou Rita de novo. Eu tô aqui para falar uma coisa um pouquinho diferente do que eu costumo falar. Eu tô aqui para falar da história do Brasil e particularmente da história sobre a abolição da escravatura, Dom Pedro e a princesa Isabel. Isso eu li num livro Latin America, um livro em inglês aqui nos Estados Unidos. E o que acontece é o seguinte: Dom Pedro II, me parece, pelas circunstâncias, parece que ele combinou com a princesa Isabel que ele iria viajar para a Europa e que para ela poder assinar a abolição da escravatura, porque os donos de fazenda estavam resistindo muito. E o Brasil foi o último país. E Dom Pedro e a princesa Isabel sempre foram a favor da liberação dos escravos, mas eles tinham uma Câmara de Deputados e eles não podiam fazer, Dom Pedro não podia impor, porque ele não era um rei absolutista. Então, ele combinou isso, pelo menos parece, porque o que acontece é que uns 3 meses antes, ou um pouco mais, ele foi para a Itália, para Milão. Ele gostava muito de ir para a Ópera de Milão. E lá ele foi fazer um passeio de barco num lago chamado Lago Como. E depois desse passeio parece que ele ficou com gripe, com pneumonia, e ele estava num hotel onde ele costumava ficar, onde esse hotel existe até hoje em Milão, tem até uma estátua, depois eu falo sobre a estátua no lobby do hotel. Então Dom Pedro foi ficando mal e chamou o arcebispo de Milão para dar a extrema-unção para ele. E o arcebispo de Milão veio, deu a extrema-unção, ele estava à beira da morte. E então chegou um telegrama do Brasil, da princesa Isabel, falando que ela tinha finalmente assinado a Lei Áurea, abolindo a escravatura no Brasil. Então o que aconteceu? Ele milagrosamente se recuperou. Que grande, ele falou, que grande povo, e se recuperou imediatamente. E aí ele foi para o Brasil, 2 meses depois, de madrugada, houve uma revolução para tornar o país republicano em vez de uma monarquia, e ele foi colocado no navio de madrugada de volta para a Europa. Ele foi colocado de madrugada porque ele era muito amado no Rio de Janeiro. Ele pode ter tido suas coisas erradas que ele fez, apesar de que eu admiro muito, porque, por exemplo, quando ele começou a ser rei, não tinha nenhuma escola no Rio de Janeiro, quando ele saiu já tinham 180. Eu mesmo sou de Juiz de Fora e o que é hoje em dia um grupo escolar de Juiz de Fora foi uma casa feita por um ricaço, e ele deu a casa para Dom Pedro com tudo dentro, toda mobiliada, ele deu a casa para Dom Pedro doou imediatamente a casa. Essa foi a primeira escola para professores da América Latina. Então eu admiro Dom Pedro. Não é que eu sou a favor da monarquia, que eu não sei quem viria depois de Dom Pedro, um filho da princesa Isabel, mas a verdade é que a gente não pode nunca colocar padrões, isso é melhor, aquilo é melhor. Eu sei que depois que ele foi colocado para Portugal, ele morreu, se não me engano, pouco tempo depois, 2 anos depois, ele morreu na França. Mas a princesa Isabel, quando, eu acho que eu estou esquecendo o nome, era um mulato que estava no governo, que estava Bonifácio não, claro que não, eu esqueci o nome dele agora. É um mulato que chegou quando viu pela primeira vez a princesa Isabel, depois que ela assinou, ela recebeu ele de braços abertos. Nós vencemos, e ele falou com ela: mas você vai perder a coroa. E realmente, 2 meses depois, a família real foi colocada num navio para a Europa, e foi a República no Brasil. Não que as pessoas que fizeram a Revolução, a República no Brasil, não admirassem Dom Pedro, eles gostavam dele, mas eles queriam a República no Brasil. Isso são coisas para outros vídeos e outras conversas.
Mas a verdade é que eu achei essa história muito interessante. Se você for hoje, o nome do hotel é Il Gran Hotel di Milano. Eu não sei se eu sei pronunciar certo em italiano, mas é assim. Il Gran Hotel di Milano. Se você olhar, tem online. E ele, nesse hotel tem uma estátua. No lobby do hotel tem uma estátua onde tem uma índia matando uma cobra nos seus pés e tá falando assim: nessa data, nesse dia, nesse hotel, Dom Pedro II assinou a lei de abolição da escravatura no Brasil, o que está obviamente errado, né? Mas isso foi escrito em mármore, então continua lá a estátua. Mas e também no quarto onde Dom Pedro ficou, as paredes são todas cobertas de artigos de jornal daquela época. Então é uma experiência emocionante. Eu, para ser sincera, eu chorei quando eu entrei, porque eu achei uma experiência emocionante para mim. A história do Brasil, na verdade, a gente não sabe tanto, tem muita coisa para aprender. Me emocionei. Um abraço bem grande para vocês. Tchau.